Olá, dois aventureiros de Itajaí percorreram paisagens de Santa Catarina e também de países da América do Sul num 4x4. Só nessa viagem internacional foram mais de 7.000 quilômetros. Vamos saber um pouquinho de como foi essa aventura. Aqui no estúdio eu converso com o Rogério Coelho, que é navegador de rally, também com a Caroline Gonçalves, que é jornalista e agora também uma turista aventureira, né? Caroline, obrigado pela presença de vocês. Como é que começou esse projeto aí que leva o nome também de Santa Catarina, Aventura Catarina? Começou quando o Rogério me levou para conhecer alguns lugares aqui na região e lugares que eu nunca tinha ouvido falar, Almeri. Por exemplo, uma cachoeira em Brusque. Nunca tinha ouvido falar que Brusque tinha cachoeira. Por exemplo, uma pista de parapente em Canelinha. Também nunca tinha ouvido falar nisso. Então o Rogério começou a me apresentar esses roteiros e eu fiquei insatisfeita de chegar em casa, baixar as fotos, deixar na área de trabalho do computador. Eu dizia, Rogério, a gente tem que mostrar isso para o mundo, compartilhar essas nossas experiências, que são lugares fáceis de achar, muitas vezes, não são tão explorados. Daí a gente começou a pensar, como é que a gente vai compartilhar essas experiências aqui pelo estado? Vamos montar um blog, vamos montar um site, qual vai ser o nome, qual vai ser o segmento, né? Qual vai ser a nossa... qual nome vai levar? Daí foi amadurecendo a ideia até que a gente chegou então aí no Aventura Catarina. Eu escrevo os relatos, mas o conhecimento todo técnico é dele, né? Ele que sabe o caminho, os trajetos, os nomes. E é isso aí, então. Por isso que nasceu a Aventura Catarina, nessa vontade de compartilhar nossas experiências aqui pela região. Rogério, é uma aventura em 4x4, você é experiente em 4x4, né? Faz parte do Jeep Clube aqui de Itajaí. Essas trilhas que vocês fazem de Santa Catarina, é fácil de percorrer? A intenção é mostrar esses caminhos ainda que não foram tão descobertos pelos turistas, é isso? O Aventura Catarina, as coisas que a gente faz é sempre fácil de chegar, uma trilha fácil, eu não tenho como andar sozinho e acabar fazendo uma trilha difícil. É contra, vamos dizer, uma regra de nunca andar de Jeep sozinho. Então o nosso passeio é sempre que qualquer pessoa vai conseguir ir, não é nada muito pesado, assim, é sempre... visual bonito. Só deixa eu fazer uma correção. Alguns caminhos fáceis, mas tem que ter um carro preparado também, né? Alguns caminhos, esse que eu citei, o Morro da Pipa, por exemplo, é de difícil acesso, né? Tem que ter um veículo 4x4. Só alguns são difíceis de chegar, mas em sua maioria são caminhos tranquilos. A gente faz questão de compartilhar no nosso blog pontos de referência, qual a quilometragem, como é que chega. Então a gente dá todas as coordenadas, mas na maioria sim, são caminhos não tão, atrações não tão turísticas, mas não que seja difícil de chegar, de difícil acesso. Em Santa Catarina, o que você já absorveram dessa aventura? Depois, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho dessa aventura internacional, né? Mas em Santa Catarina, o que você já absorveram dessa aventura? Quais lugares que chamaram a atenção de você? A gente vê paisagens como o cânion ali do Itambezinho, né? O que chamou a atenção de vocês aí em Santa Catarina? Por a gente gostar do 4x4 e gostar de andar em estrada de barro, o interior pra gente sempre é melhor. Tanto que nossos relatos têm pouca praia, porque a gente gosta um pouco dos lugares não tão comercial, não tão turístico, então a gente acaba optando em ir mais para a serra, que é o nosso xodó, é a serra, os canyons, atravessar rio, lá tem muito rio, então essa é a nossa ideia, assim, é mais a parte de interior, que não é conhecida. Essa imagem aqui é o Corvo Branco. O Corvo Branco é a Serra do Rio do Rastro? É a Serra do Corvo Branco, essa. É diferente. Essa aqui é uma que ela está sendo reformada, ela não é pavimentada, então aí é a Corvo Branco. A Serra do Corvo Branco, ela fica na cidade de Urubici, Serra Catarinense. Se tu percorrer ali, eu acho que em torno de 70 quilômetros, tu chega na Serra do Rio do Rastro, que fica em outra cidade chamada em Lages. A Serra do Rio do Rastro, Bom Jardim da Serra, que é fronteira ali, né? Bom Jardim da Serra e Lages. Mas a Serra do Rio do Rastro, ela é muito mais conhecida, porque ela já ganhou prêmios internacionais, como uma das serras mais difíceis de se percorrer. Tem muitas curvas, não vou arriscar quantas curvas tem aqui, mas são muitas. Então ela é muito mais conhecida, ela é toda pavimentada, muito mais segura. A do Corvo Branco, como a gente pode ver ali, não tem tanta segurança,
Ela agora está em obras, né? Inclusive está fechada para carros que não são 4x4, não pode passar, está perigosa, precisa de uma pavimentação urgente. Então a do Rio do Rastro é mais famosa por isso. Ela exige mais do motorista do navegador também, né? Exige. No caso, eu Olha estou ali descendo que de feio. bicicleta. Olha só que feio. Ele vai descendo de bicicleta. Eu estou de bicicleta. Você está de bicicleta ali? Eu estou descendo de bicicleta. Fazendo a gravação ali. Corvo Branco realmente precisa de uma reforma, precisa de obras, olha só, alguns trechos de estradas de chão, então não está muito acessível agora. Só carros 4x4 podem ir neste momento lá. Mas é uma paisagem belíssima, né? Assim, para quem gosta de aventura, né? A gente já vê um carro ali parado que não é 4x4, né? Não, é porque um tempo atrás passava qualquer carro. Aí eles começaram a reformar ela e a empresa que pegou a licitação parou a obra. Então o que aconteceu? Ela estragou toda a estrada, passou a máquina e aí parou. Então agora a gente teve há pouco tempo lá e recebeu a informação que não está passando, só Jeep. Só Jeep. Então antigamente subia de carro, carro 1000 então, tu ia, só que... E eu acho aí que vai mais um ano, por ela fechada até a obra recomeçar, até eles pavimentarem toda ela novamente, botar ali as grades de segurança. Acho que vai mais um ano aí sem Corvo Branco, infelizmente, porque quem perde são os turistas, é a gente, porque é uma serra gostosa de fazer, esses paredões ali de pedra ao lado, é um visual lindo, dá para fazer foto bacana. Tu viu ali que tinha filmagem, eu indo caminhando, Rogério já foi de bicicleta, a gente vai de carro. E é linda. E sem contar que é uma via importante também até para o próprio comércio, né? Que é o acesso de Grão-Pará para Urubici. É uma serra importantíssima e está fechada. Infelizmente, a gente está aí na torcida para que essas obras recomecem logo e a via seja logo aberta para tudo quanto é tipo de carro. Agora, quem se empenha para fazer viagens de aventura sempre influencia, né, outras pessoas. As pessoas têm esse desejo de aventura dentro de si, né? Qual é o conselho de vocês assim em fazer essas viagens para quem quer um carro, né, 4x4 que não vai causar risco, né, eminentes, né? Qual é o conselho assim que vocês fazem? Planejamento? Na verdade, a gente, só com a nossa divulgação, muita gente retorna para a gente dizendo que, pô, eu fui lá, então a gente vê que as pessoas não vão por falta de informação. Então, quem tiver a fim de viajar, pesquisa, entra na internet. Hoje em dia, a internet, o nosso estado, ele tem muito documento, tem muito mapa, tem muita coisa que Aqui tu pode... vocês trouxeram também os mapas, né? Tem o de Santa Catarina, então... Hoje em dia está muito fácil de tu conhecer os lugares, não é difícil mais de ir atrás. Aqui tem umas imagens aí que vocês estão indo Essa também. é a nossa virada do ano na Coxilha Rica, que a gente passou 5 dias no lugar mais inóspito do estado. A gente ficou até 2 dias andando de carro 150 km por dia sem cruzar com um carro. Nossa, a Coxilha Rica ela é próxima a Lages, não é isso? A Coxilha Rica, na verdade, está dentro de Lages, pertence. 42% da cidade de Lages, que é a maior cidade do nosso estado, é a Coxilha Rica. São 7 ou 8 fazendas antigas que tem lá. Hoje em dia está um pouco mais desmembrado, mas ainda é o lugar mais inóspito do estado de Santa Catarina. E lembrando que Lages é o maior estado de extensão do estado, né? E 40% de município em área territorial, é isso? Isso mesmo, é Lages. Lages é o maior que tem em Santa Catarina. E 40% desse território é essa região rural que se chama Coxilha Rica. Lá tem 2 rios, tem várias fazendas. Isso já é Rio dos Cedros, Cachoeira da Formosa se chama. Que agora o turismo está despertando para ir, mas ainda não tanto assim, né? Não tem muita estrutura ainda. Não tem estrutura. Essa cidade ali, por exemplo, assim, aquela cachoeira para tu visitar, tu paga R$5. E tu estaciona o carro num gramado, tu anda 3 minutos, tu estás ali naquela queda maravilhosa. E as pessoas não vão, por falta de conhecimento mesmo. Quando o Rogério veio com a proposta, Carol, nossa próxima viagem é Rio dos Cedros. E o Rio dos Cedros, gostei. Não quero ir pro meio do mato, não. Assim, Rio dos Cedros, o que tem lá? Daí ele, deixa comigo, tu vai querer morar lá. Deu, até parece. E cheguei lá, realmente, assim, várias cachoeiras, camping, uma baita infraestrutura,
muita estrada de chão que a gente gosta, né? E lá tem 2 represas enormes, assim, eu acho que uma tem 15 quilômetros de extensão, uma das represas. Então fica um visual bonito, sabe? Aquelas represas em meio ao mato, e dá para tu levar lancha, jet ski, a gente fez caiaque, dá para mergulhar na represa. A cidade se adaptou à represa, né? E é interessante fazer esse turismo de aventura, de sustentabilidade, e também leva um pouco de renda para as comunidades locais, né? Levando os turistas, eles né? dependem disso, assim, né? Porque tu tem uma cachoeira no teu sítio, o que ela vai te dar de renda? É só se tu abrir ela para o público. Então, exato. E eles cobram, para tu ter uma noção, assim, como é pouco divulgado e não tem tanta gente, pô, R$5 hoje em dia, qual é o lugar que tu vai conhecer que é R$5? É tudo muito caro. Então, tá tão... não é tão divulgado que ainda é barato, ainda as pessoas, tu vai lá, não tem horário, tu pode entrar, ficar o dia inteiro dentro da cachoeira. Tá aí uma das vantagens de visitar roteiros não tão explorados, né? Exato, porque tá tudo muito barato, tudo muito à mão. Tá aí fica a dica também, né? Se não tem muita grana, vai para roteiros mais do interior e que não tem tanta movimentação. Aqui em Camboriú a gente tem alguns exemplos aí, né, dos roteiros aí do turismo rural de Camboriú. Agora a prefeitura de Ilhota comprou também o Morro do Baú, que é interessante porque está abandonado aquele local que tinha camping, cachoeira também, né? Estamos aqui pertinho, né? Então se torna mais acessível, né? E é lindo lá, A gente adora Camboriú. No Morro do Baú eu nunca fui. Eu sempre falo para ele. Um dia a gente tem que ir lá no Morro do Baú, que tem um mirante, uma paisagem maravilhosa para a região, né? Eu nunca fui. Mas Camboriú eu posso falar com propriedade, porque a gente tá lá quase todo final de semana. A gente adora passar por Camboriú. Tem uma trilha lá, off-road, até posso falar que é bem conhecida nacionalmente. Se chama Trilha do Joel. Pessoas que não são do meio não conhecem, mas quem é do universo off-road sabe. Trilha do Joel é um sítio enorme, com muitas estradas e tem rio, a gente sempre passa por meio deles, é fantástico. Sem contar das cachoeiras que tem lá também, né? Cachoeira, cascata e tudo mais. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Rogério e com a Carol a respeito desse projeto Aventura Catarina aí, que divulga as paisagens de Santa Catarina através da internet, do blog aí, do Instagram também e do Facebook, e também agora divulgarem um pouco aí das paisagens da América do Sul, dos países que eles passaram aí nessa aventura. É um instante só. Olá para você que sintonizou a TV Univale agora, esse é o Painel Univale, estamos no segundo bloco do Painel Univale. Hoje eu converso aqui no estúdio com a Carolina Gonçalves, que é jornalista também, com o Rogério Coelho, que é navegador de rally, o casal aí de Itajaí que está numa aventura aí para conhecer lugares inóspitos e não tão explorados ainda pelo turismo, no projeto Aventura Catarina. A gente já conversou um pouquinho a respeito das paisagens catarinenses que eles já percorreram aí nessa aventura, paisagens lindas, paisagens que todo mundo precisa conhecer também para valorizar ainda mais o estado, mas eles também percorreram aí mais de 7.000 quilômetros em países da América do Sul, e é isso que a gente vai saber agora um pouquinho de como foi essa aventura internacional dentro desse projeto Aventura Catarina. Carol, vocês percorreram aí, tem uma foto, 7.387 quilômetros, 5 cidades, né? Também 3 países e uma coleção de fotos, 3.245 fotos aí dessa aventura internacional de vocês. Como é que foi aí passar da fronteira do Brasil, de Santa Catarina, aí para esses países? Foi uma experiência única, Almeri. A gente estava conversando aqui antes, nada saiu fora assim, do que a gente havia planejado, deu tudo certo, né? A gente foi com um carro brasileiro, que é um Troller, a gente estava com um pouquinho de medo realmente de levar ele fora do país, mas correu tudo bem. E o bacana é que a gente se surpreendeu principalmente com o deserto do Atacama, que foi o ponto alto da viagem, né? A gente foi para a Argentina, Bolívia e o Chile, mas o ponto alto da viagem era um pedal, a gente foi pedalar no deserto do Atacama. A gente não, né? Mais o Rogério com 3 amigos, eu fui mais para fazer o apoio, mas ainda peguei um pouquinho lá no pedal. E surpreendeu o deserto do Atacama, porque ele leva o título de deserto mais árido e mais seco do mundo. E o que a gente não constatou, né, Rogério? O deserto, a gente ficou lá 8 dias, a gente permaneceu 8 dias em São Pedro de Atacama, que é um vilarejo
a principal cidade mais famosa de todo o deserto. E a gente pegou chuva por 5 dias e pegou muita neve. Foi uma situação bem atípica, né? Então a gente não viu esse deserto seco, esse deserto árido que a gente pesquisou e ouviu falar muito antes de ir. Mas foi sensacional, uma aventura incrível, né? Deu tudo certo nas aduanas, nas fronteiras, estradas boas. Levamos diesel daqui, né? Com medo que em alguma situação a gente fosse ficar sem. Até levamos um galão em cima do carro, mas não precisou. E deu tudo certo. Mas o ponto alto mesmo foi São Pedro de Atacama, onde a gente fez um pedal de 5 dias. Agora, Rogério, a Carol falou um negócio interessante que é também fazer esse planejamento, né? Há uma necessidade de fazer esse planejamento, como levar o combustível para uma aventura como essa? Na verdade, você tem que se informar muito bem onde você vai, porque se você ficar sem diesel, a gente chegou a pegar dias de rodar 400 quilômetros sem encontrar um posto. Então, a nossa sorte é que o nosso carro tinha uma autonomia grande. Então, a gente tinha por dia 1.000 quilômetros de autonomia, o carro. Então, a gente não se preocupou muito em posto, porque a gente sabia que a gente ia chegar em outra cidade. Mas tem relatos e tem casos de pessoas que ficam sem diesel e tu está numa estrada que passa um carro por dia. Então, tem toda uma preparação, uma revisão no carro. Tem que ser tudo muito bem planejado e muito bem... um bom GPS com roteiros atualizados para não ter esse problema de tu ser surpreendido por um defeito ou simplesmente o posto está sem diesel, que lá é comum. Agora, eu vi no YouTube tem um vídeo, né, de vocês de São Pedro de Atacama, né, onde vocês relatam aí experiências e também dão dicas para quem quer fazer essa aventura sobre o preço das coisas em São Pedro de Atacama, né? Isso é interessante também. Essa é uma proposta também, né? De informação dessa aventura, né? Isso mesmo. E muitas pessoas perguntam, caralho, Rogério, é caro para São Pedro? Pô, eu não vou falar se é caro ou barato, porque o que é caro para mim pode ser barato para ti, e o que é caro para ti pode ser barato para mim. Então, o que a gente fez? Estamos saindo de São Pedro, ficamos 8 dias aqui. Rogério, vamos falar então aí de algumas impressões que a gente teve da cidade, e acabou relacionando ali 15 itens, 15 valores no peso na moeda chilena e na moeda brasileira, para o próprio público, né, nossos leitores, internautas, avaliarem se é caro ou barato. Mas essa é a proposta da Aventura Catarina. A gente dá a informação, olha, a gente teve em tal lugar, a gente teve essa experiência, para a pessoa aprender com a nossa experiência, né? Não precisar passar pelo mesmo erro, não precisar passar pelo mesmo perrengue, aprender com a nossa experiência. Assim como a gente aprende com a experiência de outros blogueiros, né? A gente lê muito, por exemplo, para ir para São Pedro, eu li vários blogs, para pegar as impressões, para a gente não cometer o mesmo erro e pegar o que eles têm de melhor, né? Claro. E dão dicas preciosíssimas, assim, né? Muito mais do que sites de turismo, de governo, né? O blogueiro tem disso, né? Porque são personagens... Sim, que vive a realidade mesmo, né? E fala o perrengue ali, como é que foi, conta, e a gente aprende com a experiência deles. Então, essa é a nossa ideia. A gente passa o nosso relato, passa a nossa experiência para a pessoa pegar o que tem de melhor e o que tem de pior também, Claro. para dizer isso eu quero, isso eu não quero passar por isso, por isso eu quero passar. E a questão cultural, assim, vocês foram 3 países, né? A Argentina, Chile, é isso? E Bolívia. E Bolívia. Assim. Como é a questão cultural, assim, que vocês absorveram, que vocês passam aí também na foto, é interessante. Uma das coisas que a gente descobriu, que até não sabia, é que o povo do norte da Argentina é diferente. Ele é um povo acolhedor, a gente teve várias experiências com pessoas... Rogério, diferente do quê? Diferente de Buenos Aires, da capital, né? Diferente dos argentinos que a gente conhece, que às vezes parece ser meio... não tem um contato. O pessoal parava a gente na rua para conversar, para perguntar, no camping, eles vinham falar com a gente. Então, a gente teve uma surpresa com a receptividade do norte da Argentina, que é diferente. A gente está acostumado aqui com o pessoal que vem de Buenos Aires, então... Fazer turismo aqui. Né? A gente foi meio com uma impressão de que, os caras são chatos, os caras vão... Já vai com preconceito. A gente já foi com preconceitos. E desde que a gente saiu de casa até que a gente voltou, todas as nossas ideias e os nossos trajetos foram mudados por conta da receptividade. Cara, eu vou te dar um camping, tu vai lá, tal lugar, se precisar de alguma coisa, fala com tal pessoa. Então,
o tempo todo a gente e aprendeu que a cultura deles de ser do norte é diferente. Os caras são como a gente, assim, são bem Isso é bem verdade, a companheiro, gente né? se surpreendeu. Foi... Na questão da segurança, assim, como é que vocês planejaram? Assim, é claro que algumas coisas acontecem repentinamente, né? Mas, assim, tem que haver uma preocupação também quando se planeja uma viagem dessa. Assim, o interior de Santa Catarina não é tanto, mas, assim, atravessar a fronteira, às vezes dá um certo receio, né? Como é que é isso? Eu volto a falar do que eu estava falando antes. A gente pegou muita experiência das outras pessoas e para não passar pelos mesmos perrengues que eles passaram, a gente tomou algumas decisões. Como, por exemplo, né, toda a documentação a gente começou a ver com muita antecedência para não correr o risco de algum policial, alguma coisa do tipo, dizer, ó, vocês não podem seguir em frente porque faltou tal documento. Já na Argentina acontece isso, né? É um problema explícito a corrupção na polícia. Então, por exemplo, essa questão de segurança do carro, de documentos, a gente começou a ver com muita antecedência e levou todos os documentos necessários. Muita gente dizia, não precisa levar tal coisa, não precisa pegar carimbo do tal cônsul. Não. A gente vai pegar tudo. A gente levou procuração, pegou carta de financiadora porque o carro é financiado. Fomos até o consulado chileno para pegar carimbo do consulado chileno, consulado argentino, coisas que as pessoas diziam, é muito preciosismo de vocês, não precisa. Não, precisa. Mas é melhor, nesse caso, pecar pelo excesso, A né? gente está em outro país, gente. Vai que eles pegam o nosso documento, não, vocês não vão seguir, se não me der 1.000 pesos. E aí, o que eu vou fazer lá? Vou ligar para o consulado chileno, não tinha nem telefone, porque o nosso telefone não pega. Então, a gente foi teve preciosismo, sim, a gente levou todos os documentos necessários. Pela rota ali do combustível, a gente também levou combustível a mais. E sempre com o que tinha de mais valor, a gente sempre deixava numa mochilinha nossa, sempre com a gente, carro sempre travado. A gente até levou uma tentativa de assalto, né, Rogério? No no Chile. Chile. Falar depois, a gente teve numa cidade no Chile, no dia que os meus amigos que foram pedalar comigo, eles foram de avião e a gente foi pegar eles no aeroporto para levar para São Pedro para pedalar. E nessa cidade que a gente foi pegar eles, Calama, tentaram assaltar nosso carro. Vieram 5 pessoas, uma distraiu ela e o cara tentou abrir o carro. Mas como a gente já estava muito preparado para essa questão de segurança, estava tudo que tinha mais de valor na mochila, então a gente ficou tranquilos. Não mexe em mim, não mexe na minha mochila que tá tudo bem. Eu só comecei a gritar, pedir ajuda, veio o dono do hotel, veio a polícia, já ficou tudo resolvido, não levaram nada. São dicas preciosas, Porque né? a gente estava muito ligado, Questão de dinheiro, a gente também não deixou tudo num lugar só, né? A gente fez a separação lá do peso chileno, peso argentino, dólar, real. A gente sempre deixava espalhado pelo carro e algumas coisas com a gente. Legal também de levar dólar. A gente não tem muita experiência internacional, né? Nosso segmento é Santa Catarina, né? Então a gente levou o peso argentino, levou o peso chileno, levou o real e compramos alguns dólares. E foi, assim, essencial, porque em tudo quanto é lugar se aceita o dólar. É valorizado, Imposto de gasolina, qualquer vendinha de esquina aceita o dólar. E o legal é que tu pode trocar também em qualquer lugar. Até na vendinha do esquina eles trocam o dólar para ti. Então é interessante também levar a moeda aí mais valorizada, né? Uma dica interessante, assim, que esses países da América do Sul, não há necessidade do passaporte, né? Não é só que eles aceitam a identidade, mas só a identidade civil, né? Só a identidade civil. Não as emitidas por órgãos, por exemplo, como OAB e nada disso, né? É a identidade com foto que ele te reconheça. Se a foto não tivesse, né? Se eu tirar a barba e a minha foto estiver com barba, não aceita tem que ser atualizada, né? Até esse detalhe aí, Rogério, a gente levou a sério também. A gente fez novas carteiras de identidade, nem estava vencida nossa, porque tem que ter 10 anos, né? Nem estava vencida, a gente fez novas. Fez carteira internacional de habilitação, vacina contra a febre amarela, que nem é exigido, mas a gente fez também. Seguro, né, contra terceiros e alguns outros documentos aí. Agora, sei que esse roteiro mesmo, São Pedro de Atacama, que chamou mais a atenção de vocês, isso? Na verdade... O que tem de especial? Mas é que, na verdade, o destino era São Pedro. Era São Pedro. O entorno ali foi um complemento, mas a ideia foi São Pedro, que é um deserto conhecido mundialmente. Então, a gente andando na rua é um negócio muito legal, que tu podia sair de noite, de manhã, as ruas tudo lotada e o tempo todo tu via um cara falando alemão, um cara falando inglês, um cara falando francês, um falando japonês. Então, a cultura lá é muita gente. Então, o turismo é muito forte. Então, é gostoso de ir. Vamos comparar com um balneário no verão, que tu sai na rua para ir num barzinho, um monte de gente andando. Só que é um pessoal mais alternativo
e com o ideal de conhecer lugares. Então, E a própria arquitetura, assim, é bem interessante. São construções de barro. É uma casinha ao lado da outra, tudo emendada, não tem espaço, não tem corredor entre uma casa e outra. É tudo emendada, uma colada na outra, tu só vê as portinhas. E o que me surpreendeu é que tem muita agência de turismo lá. O setor hoteleiro lá está bem preparado. Para passeios também, né? Tem muitos hotéis, muitas agências de viagem, muitos mercadinhos, muitas lojas. E tudo assim, vai do mais barato até o mais caro. Por exemplo, a gente ficou num camping, a gente pagou R$30 cada um. Ok, no Brasil se paga isso também. Mas 5 hotéis lá com uma diária exorbitante, assim. Então tem de tudo para todos os gostos e como o Rogério falou, é uma cidade internacional, gente de todo mundo lá. Que bacana, Carol. Para encerrar aqui, então, tá no site lá, aventuracatarina.com.br, quem quiser mais informações, quiser se aventurar também, né? E também tem, lá no YouTube também tem, só digitar Aventura Catarina, isso. Lá no Instagram tem fotos, @Aventura Catarina também. Então, as informações são importantes, sim, esse é o objetivo mesmo, de passar essas informações adiante. A nossa experiência. Né? E também instigar o pessoal a valorizar mais o nosso estado e ver que não é tão difícil sair de casa e fazer uma viagem. É só planejar, guardar um dinheirinho e fazer acontecer. Só ter atitude. E não é só praia e mar, né? Que também bacana, mas tem muita coisa. Muito cânion, muita cachoeira, muito rio, muita estrada de chão, que é o que a gente mais gosta. Quanto mais esburacada, cheia de pedra, melhor. Tem muita coisa legal. Santa Catarina é bem diversificada, né? Tá certo, então. Obrigado pela presença de vocês, parabéns aí. A gente vai ficar de olho aí nas próximas aventuras de vocês. A gente que agradece o espaço. Muito obrigada. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.